Estamos começando um novo trimestre, lição nova, abrindo uma temática nova. Vamos lá, quem me ajuda com o título da lição e verso? Na realidade, o título da lição geral, o título da lição dessa semana e o verso. O que aconteceu? Verso para memorizar. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26, 27. Okay. O tema geral da lição dessa semana, desse trimestre, a gente vai estar observando aspectos diferentes de um termo que aparece na Bíblia reiteradas vezes, que é o termo aliança. O foco é entender a promessa de Deus em todas as suas fases de cumprimento. Não só isso, entender todas as nuances que essa promessa vai tomando ao longo da história, em função do comportamento humano e da resposta do ser humano a essa mesma proposta de aliança. Esse vai ser o assunto do trimestre inteiro, entender esse tema da aliança. Duas coisas interessantes sobre o que a gente vai observar nesse trimestre. De maneira bem resumida, obviamente, quando a gente fala de aliança ou de concerto entre pessoas ou entre Deus e o ser humano, toda vez que você estabelece um pacto, um concerto, o concerto ele tem dois aspectos sempre. Pode ter mais aspectos menores dentro da estrutura, mas dois aspectos sempre aparecem dentro de um concerto, dentro de uma aliança. De um lado, as regras que estabelecem direitos e deveres dentro dessa aliança, e do outro lado, o proponente dessa aliança, ou os proponentes, se a aliança for dupla. Quando a gente observa a Bíblia, a proposta de uma aliança, ela é unilateral, ou seja, Deus propõe uma aliança. Portanto, existe um proponente, e existe alguém que pode ou não aceitar essa aliança. Da mesma maneira, como na regra geral, a aliança proposta por Deus possui regras, critérios, e possui dentro dessas regras direitos e deveres, a partir desse contexto. O que a gente vai estar olhando ao longo do trimestre inteiro são os elementos fundamentais dessa aliança proposta por Deus, as regras dessa aliança, os direitos e deveres presentes nela, e a proposta última dessa aliança, no sentido de qual é o objetivo central dessa aliança. É isso que a gente vai estar percorrendo lição a lição. A primeira lição desse trimestre, que é essa que a gente abriu e que traz essa pergunta, o que aconteceu, ela tem múltiplos aspectos, mas basicamente na referência do tema geral do trimestre, ela apresenta 2, 3 ou 4 aspectos fundamentais dessa pergunta. O primeiro deles é o que aconteceu no sentido mais amplo da pergunta, é o que aconteceu no início de todas as coisas. Ou seja, entender a aliança depende da gente entender quem somos. Entender a aliança depende de resposta a algumas perguntas que são fundamentais dentro da estrutura humana ou dentro da estrutura do conhecimento, que basicamente fundamentam todo e qualquer conhecimento existente. Que é de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos enquanto noção de propósito. A resposta a essas perguntas fundamentais da existência, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, elas qualificam uma pergunta maior, que é quem somos. Perguntar quem a gente é depende de responder essas três perguntas. De onde viemos? Isso nos dá a história. Por que estamos aqui? Isso nos dá o conceito presente da existência. E para onde vamos nos dá o sentido de propósito. Por que existimos? A pergunta fundamental, o que aconteceu, tem a ver com isso, numa primeira instância. Numa segunda instância, essa pergunta provoca um olhar de comparação entre o que era no início, o que está hoje e o que será no futuro, em relação à percepção da diferença, o estado de diferença entre o que era para ser, o que está e o que poderá ser.
Essa percepção da pergunta enquanto trânsito, ela dá uma dimensão de que alguma coisa aconteceu no processo inicial que alterou aquilo que era a proposta primária da existência humana. E, portanto, o segundo aspecto dessa pergunta é o que aconteceu no sentido de o que deu errado, o que aconteceu no sentido de o que mudou daquilo que era o propósito inicial. A terceira, talvez, questão que a gente pudesse levantar sobre o que aconteceu, são as causas dessa mudança. Ou seja, não basta saber que existe uma diferença entre o que era e o que está e o que poderá ser, mas é necessário também saber por que as coisas aconteceram da forma como aconteceram, no sentido da mudança. Uma vez que a gente descubra por que as coisas aconteceram no início e descubra por que as coisas aconteceram produzindo uma modificação, a gente pode encontrar a resposta para como é possível retornar às bases, retornar ao início de tudo. E isso é importante antes de estudar a proposta de Deus, no sentido de uma aliança, para a gente entender as bases desta mesma aliança, que é a lição da semana que vem, inclusive. E um quarto aspecto, também interessante dentro dessa mesma pergunta, o que aconteceu, é entender o que aconteceu da parte daquele que criou. Ou seja, eu entendo o que foi a criação inicial, eu entendo o que mudou entre ela e o que é hoje, por que essa mudança ocorreu, ou seja, o que deu errado no sentido das causas, e entender o que Deus fez a partir do momento que deu errado, a partir do momento que o plano original se alterou. Significa que essa pergunta ela tem, no mínimo, esses 4 olhares. Ao longo do estudo nosso da lição dessa semana, a gente foi chamado a observar pelo menos esses 4 aspectos. Então, olhando para o primeiro deles, que é a criação no seu início, a criação na sua formatação inicial, o verso que abre a lição, que é o verso de Gênesis 1:26, que é a criação do ser humano, ele fecha um ciclo, fecha um modelo dentro da criação, que é o modelo da criação ambiental mais o seu usuário. Ou seja, quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, dos versos 1 ao 25, a gente vê um ser, um ente, que a gente chama de Deus, e ele cria uma estrutura ambiental. Ele cria todo um contexto ambiental para um propósito. E conforme você vai observando, os dias que se seguem, os 5 dias e mais um pedaço do 6º dia, conforme você observa item a item dessa criação, você percebe que esses elementos têm uma coerência, uma codependência no seu processo, mas não aparece em nenhum desses momentos o motivo para essa criação. Ou seja, é como você tivesse um ambiente vazio e você construísse uma casa, mas nunca ninguém tivesse visto casa e ninguém saberia para que é casa. Se veria uma coerência, uma coesão nas estruturas, uma coesão nos ambientes, mas ninguém saberia exatamente para que aquilo serve. E então a gente chega no 6º dia da criação, ali por algum momento do 6º dia da criação, em que o propósito de toda aquela ambiência aparece nessa frase que está aí do verso 26. Façamos o homem ou o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a hora que se desenha esse ser humano, e esse ser humano recebe de Deus aquilo que foi criado, ali aparece a primeira referência de propósito para tudo que tinha sido criado. Porque quando termina a criação do ser humano, os versos seguintes vão apresentar o propósito. Domine sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os peixes no mar, sobre os animais na terra, sobre toda a natureza. Tudo isso está sob o domínio do homem, sob o domínio do ser humano. Portanto, o primeiro propósito da criação, que já aparece de cara, é
o ser humano como usuário desse modelo, desse ambiente. Não só usuário, mas usuário dono, usuário coordenador, usuário dominador de todo esse ambiente. Portanto, a Terra é entregue ao ser humano para ele fazer com ela o que desejar fazer. Quando a gente continua lendo essa história, e vai além da história do capítulo 1, a gente percebe que esse uso e esse domínio não são absolutos. Porque quando a gente abre o capítulo 2, a gente percebe que esse ser humano criado nessa terra e recebendo a terra como domínio, ele recebe de Deus uma referência para dizer que a terra está com ele, mas não é dele, e que o ser humano está como dominador da terra, mas há alguém que domina o humano. E essa referência vai aparecer no capítulo 2, gente. Quando o capítulo abre e diz, na sequência desse mesmo modelo da criação, que existe um referencial. O ser humano tem como domínio 6 dias da existência e Deus tem como domínio tudo. E esse domínio total é referenciado a partir de um momento em que o ser humano tem que parar e lembrar que ele tem uma referência, ou seja, o ser humano não é o criador, ele é a criatura. Para a natureza e tudo que existe no ambiente onde ele vive, ele é a referência. Mas para ele, a referência é Deus. E aí se estabelece um desenho hierárquico de como deveria ser a vida humana e a existência humana daí para frente. E para não ter problema de memória, a cada 6 dias viria um sétimo, e nesse sétimo dia o ser humano se lembraria: eu não sou o Criador. Há um outro que me criou. Assim começa a criação. E assim finaliza o ciclo desses primeiros 7 dias da criação. Quando a lição abre uma provocação para a gente do o que aconteceu, a primeira coisa importante do que aconteceu é lembrar: Deus fez. A segunda coisa importante dessa mesma criação é lembrar como Deus fez. Na proposta de Gênesis, vocês devem ter visto na lição, tem comentários sobre isso na lição. A proposta de Gênesis é a apresentação da criação como um modelo de uma criação absoluta, ou seja, uma criação do nada, a partir do nada. E por esse nada, entenda-se o nada existente antes da criação. Ou seja, no princípio, Deus. Primeira frase do texto de Gênesis 1, no princípio Deus, ela já é a expressão do que há, o que existe. Só existe Deus. A partir dele, todas as coisas vêm a existir. Portanto, a proposta de Gênesis 1 é uma criação, a palavra que está aí no hebraico, bará, a proposta da criação é uma criação a partir do nada, ou ex nihilo, como se usa dizer na teologia. Ou seja, Deus faz todas as coisas sem precisar de nada existente antes, a não ser Ele mesmo, para que tudo venha a existir. Isso significa uma dependência absoluta e não relativa, uma dependência absoluta de Deus e do que Ele é, para que tudo exista e continue existindo. Ou seja, embora a gente tenha autonomia a partir do desenho da criação, a gente não tem independência a partir da criação. E uma das coisas que começa a acontecer com o ser humano é a compreensão da diferença dessas duas coisas, autonomia e independência. A referência de Gênesis 2, ao apresentar o sétimo dia da criação, é exatamente a referência para eu compreender isso. O que é ser autônomo e o que é ser independente. O ser humano foi criado para ser autônomo, mas não independente. Essa talvez seja a maior dificuldade da segunda parte da pergunta, que é o estado da diferença, ou seja, o que aconteceu que modificou aquilo que era autônomo e passou a ser independente.
ou pelo menos durante um período curtíssimo de tempo, sentiu a independência. A proposta inicial do erro, ou seja, o pecado inicial, é exatamente essa transição de um ser autônomo, portanto livre, que escolhe, nessa autonomia, se independer do Criador. O que acontece com Eva e, na sequência, o que acontece com Adão tem a ver com essa transição. Sair de um ambiente de autonomia para um ambiente de independência, que leva a uma percepção ou um desejo de autossuficiência. A essência da transição entre a criação perfeita e o mundo de pecado reside nisso. Eu querer ser independente ou autossuficiente, separar-me do Criador. Todo o restante é consequência desse detalhe. Não é à toa que, quando a gente olha o livro Educação, por exemplo, e analisa a proposta do que é a educação adventista, a essência da educação adventista, retirando o propósito maior, que é a redenção, está nessa palavra, autonomia. Toda a estrutura metodológica da educação, da proposta da educação adventista, é o desenvolvimento no ser humano de autonomia. A pergunta é, se eu fui criado como um ser autônomo, por que que o propósito da educação cristã é desenvolver autonomia? Se eu já fui criado autônomo. Porque tem uma consequência aqui no início desse processo da criação e dessa alteração, que é a migração para a independência e autossuficiência, é que essa independência e autossuficiência são um engodo. Elas não existem de fato. Elas são apenas a percepção inicial do processo. Eu quero ser independente, eu quero ser autossuficiente. Mas imediatamente após caminhar nessa direção, o ser humano deixa de ser autônomo e se torna escravo. Ele perde a autonomia e se torna escravo, se torna preso a um desenho sem livre-arbítrio. Acaba o livre-arbítrio. Ou seja, o ser humano que foi criado totalmente livre, no sentido da autonomia, deixa de ser no segundo sequente ao pecado. E não tem volta. Uma vez escravo, escravo até o fim. E há dois elementos nessa escravidão, duas referências nessa escravidão. A primeira referência dessa escravidão tem a ver com a autonomia ligada à mente e ao livre-arbítrio. A segunda escravidão tem a ver com a consequência. Todos morreram em Adão. Portanto, é dupla escravidão. É a escravidão no sentido da não autonomia e a escravidão no sentido da consequência. Perde-se a vida, ganha-se a morte. E não há como escapar disso. No momento que isso se torna o paradigma, ou seja, a partir do pecado de Adão, esse se torna o paradigma, todos os elementos conhecidos anteriormente, que eram os elementos daquilo que o texto chama de a imagem do Criador, e toda a percepção da criação, ela se adultera. Então, alguns elementos. A imagem do Criador, que era domínio sobre todas as coisas, se perde e o ser humano se torna refém da natureza. Refém por causa da morte, refém por causa da deterioração do sistema. A natureza já não responde ao ser humano, mas se torna rebelde ao ser humano. O ser humano já não tem mais paz entre ele e os animais, nem paz entre ele e a natureza, e nem sossego em relação à natureza lhe fornecer todo o atendimento a todas as necessidades humanas. A partir de agora, o ser humano obrigatoriamente terá que correr atrás da satisfação de suas necessidades. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão, é a frase simples que ilustra isso. Nunca mais a natureza responderá ao ser humano. Se ele não intervir na natureza, a natureza não lhe entregará de bom grado o alimento, o sustento e a satisfação das necessidades. E não importa onde ele viva. Se ele viva no meio de uma floresta,
ou se ele viva no meio de um ambiente urbano, ele sempre precisará correr atrás. A floresta não lhe dará alimentação de bom grado e a cidade, idem, não lhe dará alimentação de bom grado. Ele terá que produzir, terá que ir atrás. E não será simples esse processo. Não só isso, ele vai encontrar desafios que são espelhados num outro texto. A terra produzirá cardos, espinhos, olhos, ervas daninhas. Dentro desse contexto, a terra conspira contra o ser humano e o atrapalha. Para quem gosta de plantar ou gosta de cultivar algum tipo de coisa, seja ela ornamental ou alimento, vai descobrir no minuto seguinte a começar o cultivo que você de cara já vai enfrentar duas grandes problemáticas. A primeira problemática são as pragas daninhas, a segunda, as pragas vivas. Não tem como. Você produz e no minuto seguinte estão as pragas ali para acabar com tudo. E você passa o tempo inteiro combatendo pragas e tentando encontrar um jeito de se livrar delas. E isso é perene, não tem escape. Uma outra coisa interessante é que você percebe que a natureza já não nasce sozinha, ela precisa de ajuda. Tudo aquilo que presta na natureza precisa de ajuda. O que não presta nasce rapidinho. Você não precisa regar nenhuma horta, nenhum jardim para nascer capim. Ele vai nascer mesmo que você não queira. Até no meio do asfalto, no meio da calçada, nasce capim. Não precisa regar, não precisa fazer nada. Ele nasce, cresce com uma vitalidade sem tamanho. Mas tenta cultivar alface para você ver o que acontece. Não rende. Tenta plantar couve para você ver o que acontece. Eu tenho algumas no quintal. É todo dia tirando lagarta. Todo dia. Se você cochilar um dia, no dia seguinte já tem folha comida. Isso é a natureza. Ela conspira contra o ser humano. Ela se rebelou contra o ser humano do mesmo jeito que o ser humano se rebelou contra o seu Criador. E não tem escape para isso. Além disso, a gente perdeu a imagem do Criador no que diz respeito à capacidade racional e à compreensão dos fenômenos. Nós perdemos a identidade e, consequentemente, perdemos uma série de outros elementos. Perdemos a capacidade ampla da razão e irrestrita da razão aos poucos. Ou seja, fomos nos tornando seres inferiores ao que era a criação original. E a nossa mente, perto da mente original criada por Deus, ela é só uma fagulha. Por mais brilhante que seja a mente de um gênio na atualidade, não chega nem perto do brilhantismo de Adão ou dos seus descendentes iniciais. Degeneramos. Não só degeneramos na estrutura mental, mas degeneramos na estrutura física. E é só você observar o que acontece ao longo do tempo. Alguns branqueiam, outros perdem, exceto as mulheres que nunca ganharão cabelos brancos, mas brigarão com o espelho o resto de seus dias, desde o dia em que nasceu até o último dia da vida. Faz parte da degeneração humana. E assim segue a vida. Não só na estrutura física perdemos competências, mas perdemos competências na estrutura emocional. O equilíbrio perfeito que existia entre razão e emoções, e a razão como preponderância das emoções, mas não a razão pura, a razão mesclada com um outro elemento que dava autonomia ao ser humano, que é a capacidade volitiva, a vontade, o exercício autônomo da vontade, se desequilibra por total e as emoções passam a dominar o ser humano e a gente bate primeiro e pergunta depois. Faz parte da degeneração. Esse desequilíbrio leva a outros desequilíbrios de natureza emocional e os consultórios vão se lotando cada vez mais nas estruturas terapêuticas por conta dessa degeneração emocional. E se soma à degeneração emocional dos outros, ou seja, não é mais só a nossa estrutura emocional que está abalada, mas como a de todos também está, isso se multiplica, exponencia.
E quando a gente não consegue lidar com isso, o que acaba acontecendo é a busca por um processo terapêutico, de alguma ordem. Não só isso degenerou, mas a natureza degenerando e as pragas aumentando, elas interferem também no equilíbrio natural do próprio ser humano, o que leva a uma produção acelerada de doenças das mais diversas ordens. E quanto mais o tempo passa, maior a quantidade possível de doenças. Estamos vivendo uma de muitas já existentes e outras que ainda virão enquanto o mundo existir. Todo esse conjunto de coisas distancia o ser humano dessa criação original e provoca esse ser humano a uma questão: existe saída? Essa saída depende de duas questões: a compreensão das causas e, consequentemente, a compreensão daquilo que Deus faz. Quais são as causas? A causa primária é o desligamento do Criador. Todas as demais causas são consequências. A causa primária é não perguntar. É não buscar o Criador para perguntar o que é que está acontecendo. Que coisa é essa que essa serpente está propondo? A não pergunta a isso, e automaticamente a ida para um modelo de autossuficiência, produz todas as demais consequências ou demais causas do processo. Portanto, o caminho de retorno é bastante simples. O caminho de retorno é retornar. O caminho de retorno é não fugir, não se furtar ao Criador. O problema é que esse distanciamento produziu escravidão no modelo oposto. E aí o que você observa é a insanidade daquilo que abriu a lição dessa semana, naquela brincadeirinha ou experiência do sujeito que apresentava uma palestra e a senhorinha que levantou a mão para responder a pergunta central, para dizer que não perca seu tempo, é tartaruga do começo ao fim. Essa história cômica que aparece, ou essa ironia que aparece no início da lição dessa semana, na realidade é uma provocação para ver a insanidade humana. Quando a gente se desliga do Criador e passa a usar a razão humana como resposta última a todos os fenômenos, a base do humanismo grego, ou do humanismo do cientificismo moderno, ela prende o ser humano a um ciclo vicioso que é tartaruga do começo ao fim. Ou seja, o ser humano se prende a um modelo de causa e efeito, como se causa e efeito pudessem ser um loop infinito de elementos. Causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, indefinidamente. Só que isso não é lógico. Você imaginar causa e efeito como atos contínuos, sempre ficará uma pergunta sem responder. Ok, mas o que provocou o primeiro elemento? Porque se tudo for causa e efeito contínuo, há uma pergunta não respondida e persistirá não respondida, e, portanto, esse sistema não é lógico, que é a pergunta: algo que está estável poderia mudar de estabilidade para não estabilidade sem uma causa primária? Essa pergunta, que nunca é respondida, ela exige a existência de um efeito sem causa. Aristóteles já tinha sacado essa ideia lá atrás, na Grécia, e todos os bons cientistas do mundo perceberam isso nas suas primeiras perguntas. Sejam os físico-matemáticos ou astrônomos do período pré-medieval, medieval, sejam os grandes físicos do mundo moderno, como Newton, todos eles perceberam que não existe possibilidade de um modelo contínuo de causa e efeito sem uma causa original plena. E por isso, boa parte deles se rendeu ao Criador. E a pergunta persiste, porque a humanidade se distancia e não volta. Por uma razão básica, ela se acostuma à autossuficiência e passa a gostar disso e assume as consequências, pelo menos por um tempo. Até que chegue o fim da vida e se depare com a grande pergunta: o que vem depois? E é essa pergunta que leva à autossuficiência, ao desespero. E todos os que chegam nesse fim da curva e se deparam com a morte e não respondem a essa pergunta, o que vem depois, entram em pânico.
entram em angústia, porque a vida perde o sentido frente à morte. E tudo que se viveu perde o nexo. Todo esse ciclo que termina lá, essa situação inquestionável que é a morte, irrevogável que é a morte, nos provoca uma pergunta: o que Deus fez? E é curioso que quando você observa Gênesis, no capítulo 3, você vê que a ação de Deus é a ação naquilo que o ser humano não poderia fazer. O ser humano está escravo e Deus entra no meio do caminho e recupera um pedaço disso. E agora coloca o ser humano dentro de um dilema. O ser humano percebe de novo que é autônomo, porém ele também percebe que continua escravo. E agora vira um conflito dentro do ser humano entre a necessidade da autonomia e a escravidão. E esse conflito ele não sossega, ele não termina, até que o ciclo se resolva e o ser humano tome uma decisão de continuar escravo ou aceitar a autonomia e se render ao Criador e voltar à dependência deste Criador, mesmo sendo um ser autônomo. Esse dilema entre a autonomia e a independência que Deus resgata em um ser que estava escravo é a primeira fase disso que o texto geral da lição vai chamar de promessa e aliança. Isso está expresso no texto de Gênesis 3, verso 15, quando o texto diz lá: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Essa apresentação de uma tese, que é a tese do retorno à autonomia, é disto que se trata essa palavra inimizade. É Deus colocando a possibilidade autônoma disponível outra vez, ou seja, resgatando o livre-arbítrio. Ao resgatar o livre-arbítrio num sujeito que ainda persiste preso ao pecado, gera um conflito. Um conflito que provoca o ser humano a uma desestabilização. E esse ser humano precisa decidir de que lado ele vai sustentar essa desestabilização. Como é que ele vai resolver esse conflito? Todo o restante da Bíblia, a partir de Gênesis 4, é a demonstração de seres humanos que viveram esse conflito e tiveram que decidir sobre ele. Cada uma das formas distintas, das nuances distintas que vão se estabelecendo nessa aliança feita entre Deus e o homem, que é selada em Gênesis 3, no fim do capítulo, quando Deus vira para esse ser humano e diz: você vai sair do Éden porque não pode continuar mais vivendo eternamente neste conflito e desta forma. Então você vai sair. O seu tempo agora está delimitado, ou seja, você vai viver com um começo, meio e fim, mas esse fim é transitório. Ele pode ser o fim definitivo ou ele pode ser um fim transitório. O que vai depender para uma ou outra opção é a escolha que você vai fazer no intervalo. O intervalo entre esse momento da saída do Éden, que para todos nós é o momento do nascimento, e o momento final, que é a morte. Esse intervalo é um intervalo para você decidir se você quer autonomia ou quer escravidão. A escolha é sua. E, portanto, o primeiro pacto que Deus faz com o ser humano é o pacto do resgate. Eu vou fazer a minha parte, vou destruir o mal, mas você precisa fazer a sua parte, escolher se você quer o mal ou o bem. E eu vou te dar um tempo para isso. Esse tempo é a sua existência de vida formal, entre o nascimento e a morte, que pode ser de 100 anos, 900 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Ele vai ser o tempo necessário, o tempo suficiente para você escolher e o tempo suficiente para que a sua escolha influencie outros. A nossa existência está pautada nisso. Nossa existência terrena está pautada nisso. Em fazer uma escolha e em influenciar outros com essa escolha. Seja ela boa ou má. O tempo está para isso. E o tempo é maior ou menor com cada um de nós em função da missão nessa escolha. Esse é o propósito da vida humana aqui.
O propósito original é a vida humana eterna e feliz. O propósito da vida humana aqui é fazer a escolha e influenciar pessoas. E é assim que a humanidade passa a viver, dentro de um dilema de voltar a viver junto com Deus ou de viver autonomamente, aliás, de forma escravizada, preso ao pecado. O sentido do livre-arbítrio está aí. A proposta de Deus, feita como modelo final, é: vocês podem voltar ao jardim, podem voltar ao Éden, a partir do momento que a escolha seja feita. A escolha seja feita em definitivo, é só uma questão de tempo e você pode retornar ao Éden, onde a árvore da vida de novo é fornecida e você pode viver eternamente no plano original. Como igualmente está disponível você escolher diferente disso e, consequentemente, deixar de existir. E aqui começa o primeiro dilema humano, entre a fé e a razão. Porque a fé é acreditar que é possível voltar. A razão separada da fé, que é a proposta do cientificismo, inclusive, a razão separada da fé, ou seja, a razão pura e distinta da fé, me prende ao pecado e me faz questionar a fé. E mais do que isso, me faz buscar sozinho a criação de uma árvore da vida. E é interessante porque desde o início do mundo, a partir do pecado, o ser humano continua buscando essa forma de driblar a morte. Ou seja, quando a gente não escolhe Deus, obrigatoriamente a gente se depara com a morte e vai tentar driblá-la de alguma forma, ou negando a morte, ou tentando encontrar uma saída, a fonte da juventude, a fonte da eternidade, ou qualquer outra maneira de perpetuar a vida. Qual é o desafio proposto na lição dessa semana? O desafio proposto na lição dessa semana é a gente olhar para todo esse tema de como Deus se comportou frente a tudo isso e de que jeito eu posso voltar para casa. Essa é a grande pergunta do o que aconteceu. O que aconteceu? Fomos criados perfeitos. O que aconteceu? Desistimos do Criador. O que aconteceu? Ao desistirmos do Criador, todas as consequências apareceram. O que aconteceu? O Criador abriu a porta e disse: quer voltar para casa? A partir dessa pergunta, quer voltar para casa, começam os critérios, mas as regras do jogo. Quer voltar para casa? Tem um conjunto de regras, tem uma escolha a ser feita. E você tem tempo para fazer essa escolha. O tempo não é eterno, mas você tem tempo. E se precisar de ajuda, é só me chamar. É disso que se trata essa pergunta da lição dessa semana. O que aconteceu? Qual é a nossa questão? Como é que a gente vai responder a essa pergunta? E a pergunta, em última instância, é: o que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? O que eu espero é que ao longo desse trimestre a gente consiga responder essa pergunta de forma plena, a gente consiga responder essa pergunta de maneira adequada, para que a existência faça sentido e a gente possa seguir o desenho dessa existência com qualidade, mas principalmente com esperança. Eu espero que Deus abençoe vocês nesse contexto, para que esse trimestre seja um trimestre agradável de recuperação dessa promessa, que é o título geral dessa lição. Moisés, deixa eu tentar entender a sua explicação, que foi muito boa, mas eu preciso ver se eu entendi. Pelo que você explicou, quer dizer que o que nós temos é liberdade de escolha e não liberdade de vida, porque somos autônomos e não independentes, porque o autônomo é dependente e o independente é livre. Não, a última frase está errada, a primeira está correta. O autônomo é dependente porque a dependência não é da escolha. Portanto, você é livre. A dependência é da existência. Não existe possibilidade de existência autossuficiente. Todas as estruturas existentes dependem continuamente de Deus para continuar existindo. Se eu desligar de Deus, eu deixo de existir. Portanto, a existência não é livre.
Mas uma vez existindo, eu sou livre para decidir se quero existir ou deixar de existir. Esse é o grande erro existente na humanidade, na razão pura, que é imaginar que eu posso existir autossuficientemente. Isso não é possível. Toda a existência é dependente do Criador. Mas uma vez existindo, eu sou livre para continuar existindo ou deixar de existir. Eu não sou obrigado a existir. Certo. Deus me faz existir e diz, quer existir? E eu digo, não quero. E ele realiza o meu desejo, ok? Você não vai mais existir. Tá. Então, voltando, a liberdade que nós temos é na escolha e não liberdade de vida. Não, a vida ela é dependente, sempre. Certo. A vida no sentido biológico, no sentido fisiológico, ela é dependente. Certo. A partir do momento que eu existo, eu sou livre para escolher, continuar existindo na estrutura e propósito pelo qual eu fui feito e ser feliz, ou falar, não, eu não quero. Certo. Eu não quero existir. Talvez seja essa a dificuldade que o ser humano tem, porque ele acha que ele é livre, a vida dele é livre para ele viver como querer. Mas no fundo a liberdade dele está na escolha de escolher o que é bom e ter suas consequências ou escolher o que é ruim e ter suas consequências. Então, é uma definição de liberdade que está muito leviana na nossa mente. Exatamente. Liberdade é a capacidade que eu tenho de escolher, de desejar e escolher o bem. Certo. E não viver como quero sem ter consequências. Porque eu não existirei. Certo. Se eu escolher separar-me de Deus, no momento seguinte eu despluguei a lâmpada do gerador e ela apaga. E, portanto, não há existência possível. É disso. Perfeito. Porque não haverá felicidade numa existência sem o Criador. E o Criador não permitiria uma existência infeliz. Porque o fim dela seria o sujeito tirando a própria vida. Certo. Ou tirando a de outros. Certo. Não faz sentido. É disso. Perfeito. Feito isso, nos despedimos e abrimos o trimestre para as próximas lições. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela possibilidade que temos de que, apesar do pecado e de todas as consequências por ele gerar, podemos ter ainda a disponibilidade de escolher voltar para casa, voltar ao Criador, e vivemos a vida eterna, feliz e perfeita, uma vez projetada e entregue ao ser humano. Te agradecemos porque, mesmo num mundo de conflitos e dificuldades, podemos sentir a Tua presença, proteção, força, para que cada obstáculo imposto pelo pecado possa ser vencido, ultrapassado, e principalmente porque podemos viver com a esperança de que, em breve, poderemos vê-lo retornando e viver essa vida plena e maravilhosa que um dia foi projetada. Dá, Senhor, que façamos a escolha certa, no tempo certo, e que possamos ainda vê-lo retornando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus.